Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está muito interessante, deem uma olhadinha. Se eu tiver que caminhar, correr 1 quilômetro, eu posso escolher correr esse 1 quilômetro tranquilo, planejando, sabendo qual que é o percurso que eu vou correr, como eu posso correr esse 1 quilômetro cheio de obstáculos. E aí, o que esses obstáculos vão fazer comigo? Dificultar mais ainda Vão o trajeto dificultar e a conclusão, né? a conclusão. Recebemos também Dr. Manuel Vicente, retornando aqui ao Elga e Você em um mês muito importante, que é o Janeiro Branco, mês da conscientização à saúde mental. Como a saúde física é a qualidade que está o seu corpo, Sim. A saúde mental é a qualidade que está o seu controle de emoções, o seu controle de pensamentos, como que você está lidando com as adversidades da vida, como que você está lidando com as situações boas, situações más, o que você está fazendo com elas? Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, no Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo que todo mundo gosta. Eu adoro, tenho certeza que vocês também, porque estamos iniciando a semana, iniciando esse ano, e ele sempre traz coisas maravilhosas para a gente. Campelo, sempre um prazer estar com você, mais ainda aqui na sua casa, você nos recebendo aqui. Satisfação em termos todos, né, aqui em casa. E vamos continuar os nossos programas juntos toda segunda-feira, trazendo bastante conteúdo. Conteúdos maravilhosos que ajudam a gente a progredir, evoluir, refletir, né, Campelo? Exatamente. Buscar novas formas de a gente agir, novas formas dos nossos comportamentos serem mais assertivos perante os objetivos que a gente tem de vida. Campelo, iniciamos aí 2021. Essa virada, como você me falou há pouco tempo, traz aquela energia, tipo, agora vai. É o momento que realmente eu vou pôr em prática os meus objetivos. As pessoas fazem aquela reflexão, fazem as metas. Sim. Como você nos ensinou muito bem na entrevista passada. Em relação, até eu estou colocando em prática, né? As metas SMART, tipo, dando realmente sentido para os objetivos traçados, né? Que eles estejam conexos, eles façam sentido. Uhum. Porém, muitas pessoas vêm com essa energia, eu vou fazer e de repente já esqueceu, já ligou o automático, não é verdade? Já não sabe mais nem o que está fazendo, ou está aí na sua rotina diária sem nem lembrar daquilo que prometeu para esse início de ano. Acontece muito, né? Perfeito. Como você mesmo falou, chega final de ano, tá todo mundo naquela energia de festa, adeus ano velho, feliz ano novo, eu quero vida nova, quero coisas novas, e aí vem as promessas, né? Sim. Vem as promessas que o ano novo vai melhorar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, e que eu vou realizar, e tudo mais, e há aquele contágio, né? Todo mundo falando a mesma coisa, né? Isso cria uma energia, né? Cria aquele grande, clima, e a gente fica em volta daquele clima de mudanças e tudo mais. E a gente aproveitou já no programa passado, e a gente falou, vamos aproveitar esse clima e já vamos assim, vamos ensinar como é que faz meta, né? Sim. A gente já mostrou todo o caminho para fazer meta. Aí começa o ano. Virou, realmente. Passou lá por... Já estamos aí mais da metade. Mais da metade, como já começa 15 de janeiro, por aí, já começou a entrar na rotina, já começou a vida do jeito que era antes, e as promessas? E as promessas. Pois, Vamos muito bem. fazer esse chamado aí, como as pessoas para elas não se desligarem, né? Exato, a ideia é essa. Suas promessas. Exato, e hoje nesse suas programa... vontades, porque eu acredito também que esse momento que as pessoas param lá para escrever
são o que realmente está lá no fundo do coração, né? O que ela Sim. realmente quer. Exato. Desistir exato. disso é muito triste, né? E Entrar na rotina, esquecer. E não é assim que as pessoas desistem, parece ser natural. Então isso acontece comigo, contigo, acontece com todos nós. A gente vai com aquele afã daquela realização, tudo mais. A gente vai lá e vamos colocar no papel. Vamos colocar no papel. Mas se deixar entrar pela rotina, e ela vai entrar, Acontece, né? vai acontecer, a gente começa a achar desculpas, a gente começa a procrastinar, a gente começa a empurrar literalmente com a barriga, Verdade. né? E vai deixando de lado. Não, eu deixo para amanhã. Aí aparece, não, eu tenho uma reunião, aí eu tenho um jantar, aí começam as É uma famosas autossabotagem, né? a autossabotagem, que são as desculpas, Sim. né? E isso cada vez afasta mais do real objetivo que eu quero. Que é aquilo que você foi lá e externou, né? Escreveu. Isso. Como recuperar isso, Campbell? Exato. Voltando, né, dentro do que a Elga está falando do escrever, assista no programa passado, né, procura nas redes sociais. No YouTube, no canal do YouTube, tá lá certinho. Metas Smart, fantástico. Eu adorei. Onde a gente vai lá, a gente fala, ó, vamos escrever, porque o ato de eu escrever não é digitar, não, tá? Isso. E não é memorizar, é escrever mesmo. É escrever, as metas, elas facilitam a relembrança todo momento daquilo que você sempre comprometeu com você mesmo, né? Materializa, né? a meta, você vai enxergar e aquilo ali vai facilitar para que você consiga alcançar a meta. E deixar visível, né? Deixar Deixa um visível. lugar visível. Deixa Para você visível. estar em contato com aquilo. Escreve num papelzinho, olha aqui, ó. O pessoal não pega o celular, não coloca atrás do celular, cartões, Atrás do dinheiro. celular é Coloca ótimo. tuas metas escritas aqui, ó, que toda hora você vai relembrar e olhar. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Tá ali, você sabe que tá ali, já facilita. Porém, entra a rotina. Sim. Que isso é fato, né? E aí, quando entra a rotina, como é que a gente resolve as questões para que a gente consiga colocar as metas em prática? Planejamento. Você volta tudo de novo. Você volta, aí você vai começar a planejar. Como que eu vou fazer para realizar a minha meta? Compreendi. Entendeu? A meta tá lá, o que eu vou fazer? Isso tudo tem que também Escrever, tudo tem que escrever. Uma folha de papel, você sentado, ao invés de estar ali mexendo numa rede social, coisa parecida, tira 20 minutos, escreva. Tipo, eu quero fazer uma viagem para o exterior. Daí você lá, primeiro passo, não tem passaporte? Tirar passaporte. Exatamente, é perfeito. Exatamente, já até captou como que tem que fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer, além de escrever, colocar no papel o que eu tenho que fazer, é simplificar. Primeira regrinha de ouro do planejamento é simplificar. Porque tudo aquilo que eu coloco de uma forma que é muito grandioso, só o ato de eu colocar uma situação dessa forma muito grande, isso pode servir de uma desculpa para eu não começar. Já, nossa, tá muito difícil, né? A pessoa já vai lá sem querer, não sem querer, um pouco meio sem a consciência daquilo, né? Ela já vai arrumando motivos para não fazer. Isso, e vai empurrando. Sim. E a gente entra num famoso conceito entre importante e urgente. Muito legal. E é uma questão assim que a gente tem que sempre lidar. Por exemplo, eu preciso estudar para passar num concurso. Perfeito, ótimo. A minha meta é fazer o concurso quando? Em outubro. Daqui até outubro eu tenho que ler 10 livros. Se eu falar assim, olha, eu tenho que ler 10 livros, parece que eu transformo numa coisa grande. E se eu for deixando passar o tempo, esses 10 livros eles vão deixar de ser importantes, eles vão passar a ser urgentes. E quando acontece de ser urgente, né? Passou, por exemplo, janeiro, eu vou ter os 10 livros, eu tenho 10, hoje, janeiro eu tenho 10 livros, eu tenho, arredondei, né, para fazer a conta, para facilitar a conta, até outubro eu tenho um livro por mês. Se eu deixar para fevereiro, eu já não vou ter mais um livro por mês, eu vou ter um livro e alguma coisa por mês. Sim. Então vamos
agilizar e vamos aprender como que a gente pode simplificar. E eu já vou ensinar aqui a regra de como fazer. Ótimo. Simples, vamos simplificar e diminuir. Se eu tenho que ler um livro por mês, vamos assim, também para facilitar o cálculo, vamos colocar um livro com 210 páginas. Quantas livro páginas? Relativamente, né? Normal, padrão. Normal, dá para fazer. Um livro padrão. Quantas páginas eu tenho que ler por dia de um livro de 210 páginas com 30 dias? Também tudo para facilitar o cálculo. Eu tenho que ler 7 páginas por dia. Que é uma coisa muito simples. Aí eu posso ainda simplificar ainda mais. Adorei essa assim. Agora, bem compreendida essa simplificação. Ficou bem visual para as pessoas, né? Falar, nossa, 7 páginas eu leio. Eu leio. Quanto tempo eu demoro para ler 7 páginas? Vamos dizer o seguinte, 20 minutos. 20 minutos. Perfeito. Do dia. Que momento do dia eu tenho 20 minutos que eu posso ler esse livro? Acorda um pouquinho mais cedo. Você Ou- já começa já cumprindo essa missão. Ou na hora do almoço, ou final da tarde, ou aquele momento que eu Antes de dormir. tô lá na rede social, coisa parecida. Sim. 20 minutos. Adorei essa primeira dica. Campelo, tem mais? Lógico que tem. Então segura um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta com aquele bate-papo cheio de energia, iniciando a semana sempre bem com Carlos Campelo. E hoje num assunto muito importante, chamando as pessoas a se reconectarem com aquela energia de mudança, energia de fazer acontecer realmente, né, Campelo? Energia de realização. Realização, E aqui a gente está ajudando. com certeza. Como fazer? Desse exemplo do simplificar. Você gostou? Adorei. A primeira dica, né? A primeira dica. dica de simplificar. E ficou muito, muito claro, né? Se você colocar 10 livros, fala, meu Deus, vou ler 10 livros. Mas você colocando em páginas, você vê o quanto aquilo ali é possível. Exato. Eu não vou ler mais 10 livros. Né? Eu vou ler 7 páginas que eu vou ter do meu tempo, dispor do meu tempo de 20 minutos por dia. Então fica uma coisa mais exequível. E quando se torna mais exequível, quando eu consigo enxergar a possibilidade de eu realizar, eu faço. Eu realizo. O ser humano, ele precisa disso, né? Isso. Como as pessoas, elas têm uma tendência a ver dificuldades, né? Ah, nossa, mas é muito difícil. Nossa, eu não vou conseguir. Será? Ele meio que duvida. Uhum. Mas você simplificando dessa forma, você vê que é algo tão simples para fazer realmente. E consegue. E consegue. E consegue. Segurando essa energia, além de simplificar, eu me organizar. Eu me organizar no meu tempo, organizar na minha rotina, para que isso aconteça. Eu falei do livro, mas você pode falar, que nem você deu o exemplo, de uma viagem. Eu Sim. também posso simplificar. Porque quanto mais eu for deixando mais próximo da meta, eu começar a tomar uma atitude, mais aquela questão que era importante passa a ser urgente e mais isso aí vai emocionalmente me abalar. Falando de emocionalmente, as pessoas têm a tendência a protelar as coisas. É normal, tá? Então isso daí a gente pode até generalizar. Sim. A gente vai protelar, Vai protelando aquilo, chega até o momento que não tem mais como, sabe? Chega nesse, exato, chega nisso. Que é, por exemplo, a gente vê muito falar da saúde, né? A pessoa vai precisar ter alguma doença lá, algum problema sério, parar no hospital, coisa parecida, eu preciso cuidar de mim. Sim. Então, é o que a gente fala, e é um dito popular, ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. Vamos escolher mudar pelo amor, né? Tem técnicas, tem ferramentas que a gente possa fazer isso. A gente já falou no programa passado da Smart, hoje a gente está falando do planejamento, simplificar e a gente está falando da organização. Vejam bem, se eu tiver que caminhar, correr 1 quilômetro, eu posso escolher correr esse 1 quilômetro tranquilo, planejando, sabendo qual que é o percurso que eu vou correr, como eu posso correr esse 1 quilômetro cheio de obstáculo. Sim. E o que esses obstáculos vão fazer comigo? Dificultar mais ainda Vão o trajeto dificultar e a conclusão e muitas vezes até chegar assim, olha,
cansei, não quero mais. A pessoa desiste. Desiste. Porque o que acontece muitas vezes é o tal da comparação. E aí eu quero fazer igual o outro, mas aí eu tenho que ser honesto e realista comigo mesmo da seguinte forma. Eu vou fazer. Eu vou realmente fazer. Eu vou realmente realizar isso, né? Então, se a gente entrar no mundo de comparação, e isso acontece, e algumas vezes eu falo isso, inclusive nas minhas redes sociais, porque eu entrei num processo de emagrecimento, então eu passei por isso. Agora, eu programo isso, eu divulgo isso nas minhas redes sociais, mas significa que se a pessoa que está me assistindo quer fazer exatamente o que eu fiz, ela vai ter o mesmo resultado? Talvez não. Sim, realidades Não. diferentes, pessoas diferentes. Desejos diferentes. Sim. Por exemplo, eu tenho uma facilidade de acordar 5 horas da manhã, algumas vezes até 3 horas da manhã, para ir Aí correr. eu já não consigo. Em 5 a gente já conversa. Agora 3? 3 da manhã, para treinar para maratona, eu tenho que acordar 3 da manhã aqui em Cuiabá. Campelo é muita determinação. Exato, Foco. exato. E tem que ter determinação, tem que saber o que a pessoa quer. Então, agora, a pessoa vai ter que me copiar para fazer exatamente igual? Não, tem pessoas que são diurnas e tem pessoas que são vespertinas, né? Matutinas e vespertinas, desculpa. Isso. A vespertina, ela vai ter mais essa energia no final da tarde, início da noite. Então eu não posso falar assim, como regra. Se você quer alcançar o resultado que eu tive, você vai ter que acordar 5 horas da manhã. Você tem que adaptar a sua rotina. O Exatamente. que te faz bem. E aí você tem que ser honesto e realista com você. Saber, olha, eu vou conseguir fazer, mas eu não vou conseguir acordar 5 horas da manhã. Tudo bem, mas eu vou conseguir fazer isso 7 horas da Mas às noite. vezes é uma descoberta também. Porque às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali faz bem pra ela. Sabe? Eu tive algumas mudanças na minha vida. Também era uma pessoa que eu entendia que eu era noturna. Eu sempre tinha muita coisa pra fazer. Então eu ficava trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Era bem natural pra mim. Eu falava, não, eu funciono melhor à noite. Porém, eu dei uma mudada, comecei a acordar 5h30 da manhã e estou produzindo mais e me sentindo muito melhor. E foi uma descoberta. E foi uma descoberta, e foi vamos dizer assim, você tem um relógio biológico, você reorganizou o teu relógio biológico, se deu bem. Tipo, adaptei, assim, você perfeitamente. quis isso, que é importante, eu quero isso pra mim. Chega aquele momento da verdade, né? Exato. Você fala, eu vou fazer e eu quero fazer. E aí as coisas, importante assim, eu chamar atenção, passam a ser fáceis. Você vai quebrando uma barreira a cada dia e cada desafio diário vai fazendo você progredir, ficando cada vez mais fácil, sabe? Daí você entra numa rotina, tem 21 dias para ser automático aquilo, não tem isso aí? Dentro da PNL fala que Dentro você da precisa de PNL, 21 dias para você se tornar um hábito. tornar um hábito ou mudar um hábito, exato. Isso aí, maravilhoso. E se você coloca isso em prática, você vê que é realmente verdade. Você adapta totalmente o seu relógio biológico, você acorda, não precisa nem do despertador. Exatamente. E no programa passado, que a gente acabou falando de emagrecimento, então 2 pessoas específicas próximas a mim vieram conversar comigo, né? E uma delas falou assim, eu preciso fazer algo para eu emagrecer, mas eu tenho uma preguiça muito grande dentro de mim. Entendo isso. Eu comecei a conversar com essa pessoa, né, e passei até umas técnicas para ela, que são ganhos e perdas, para ela realmente entender o que ela realmente precisa. Porque quando a pessoa fala, eu preciso, mas eu tenho uma preguiça, talvez ela tenha que regular alguma forma, de algum comportamento ou algum pensamento que ela está tendo ali, que está destoante. Talvez ela esteja se comparando com alguém e a comparação com outra pessoa nunca é salutar. Sim. Né? Então, a gente organizar a nossa rotina e entender a nossa rotina, como você estava falando, e ser realista com aquilo que realmente eu consigo, aquilo que eu faço, são dicas importantes para a gente consiga fazer um planejamento e consiga realizar a meta que a gente
que a gente escreveu, Elga? Só para eu entender melhor, no caso você falou, a pessoa falou, eu preciso emagrecer. Ela não quer. Ela está se comparando. Está se comparando. Para as pessoas entenderem. Exato. E isso aí acontece hoje em dia, todo mundo se compara a tudo, né? Com o digital, olha a vida de outras pessoas. Só que ela tem que querer aquilo para ela. A gente não eu preciso. A gente tem modelos comportamentais. Sim. Eu tenho uma forma de agir, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho crenças, né, que não necessariamente são iguais às outras pessoas, e isso acaba modelando a pessoa de uma forma que pode ser diferente. Pode não, é diferente da outra. Então os resultados eles podem até ser iguais, mas por caminhos diferentes. O que a gente dá técnica aqui é para que a pessoa consiga enxergar o seu caminho e construir o seu caminho. Então não precisa exatamente copiar o meu caminho para ela realizar, né? Eu gosto de falar assim, olha, eu sou inspiração, porque se eu conseguir, você consegue também. Você pode ser a sua inspiração. Você na tua rede social, eu estava vendo esses dias, você tá lá com foco. Sim. E você falou também, olha, eu estou emagrecendo e estou tão feliz com o resultado. Quando a gente consegue encontrar, se deparar com o resultado da gente, aí há uma motivação e aquela energia no final do ano, ela revigora e nos dá mais energia para a gente seguir em frente. Com certeza. Eu só coloquei em prática o que você me ensinou na entrevista passada. O que você quer, né? E eu fui pensando, o que eu quero? Para chegar aí, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, né? Exato. O que eu tenho que realmente fazer acontecer? Isso e isso. E pronto, eu falei, agora vai. Exato. Falei, agora vai. Coloquei realmente em prática e está sendo sensacional. Uma mudança realmente na minha vida. Muito obrigada, né? Vou agradecer aqui. Satisfação toda nossa. E aqui, só rememorando as dicas de hoje, né? Simplifique, organize e seja realista. Esses 3 caminhos, eu colocando isso nas minhas metas, naquela meta que eu construí para o ano todo, eu consigo realizar isso durante um ano. Eu não preciso construir nada assombroso, eu posso simplificar e ir paulatinamente construindo a realização do meu sonho. Porque as pessoas vão lá, relacionam as metas e colocam lá, um livro, né? E não consegue executar. Então tem que realmente focar no que realmente quer, dar o primeiro passo e as coisas vão acontecendo, né, Campelo? Isso. E não desistir jamais, né? Ficar atento. Exato. Focar no seu objetivo, focar naquilo que você quer, focar no resultado que você deseja. E isso é importante. Essa é a maior dica de todos, é o que você realmente deseja para você, sem se comparar com a outra pessoa. E outra, uma coisa aqui para deixar aqui para a gente pensar durante essa semana. Nem sempre aquilo que eu realmente acredito é toda a verdade. As minhas crenças, elas podem estar aí sendo um processo de autossabotagem para eu não realizar uma coisa. Isso acontece muito. Acontece, e no mundo da corrida eu posso falar que acontece no mundo da corrida e as pessoas só acreditam depois que elas passam, percebem, sentem, vivenciam e aí elas começam a realizar. Então, se experimente, experiencie. Se não é corrida, vai para a bicicleta. Se não é bicicleta que você quer utilizar de esporte para melhorar a qualidade de vida, não é nem emagrecer, melhorar a sua qualidade de vida, né? Vai para natação, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa. É saúde, né? Não só, além da saúde realmente propriamente dita, é bem-estar. Você muda não só fisicamente, como mentalmente. Não podemos estar aí no sedentarismo. E tem lutas, todo mundo dança. Dança de salão, gasta energia pra caramba. O lance é movimentar, né, Campelo? Exatamente. E o resto acontece. Com certeza, o resultado vem. Campelo, mais um início de semana com você, sempre maravilhoso, obrigada. E te falei que, olha, o resultado, hoje eu fiz aí um testemunho que você contribuiu muito para esse início de 2021, aqui, de todos nós, né? Não só meu, mas de muita gente, tenho certeza. Muito obrigada por nos receber, sempre é um prazer. Eu que agradeço e que a gente seja realizador de sonhos sempre. E logo, logo ele volta pro estúdio, né? Com certeza.
O Elga e Você de hoje continua. Temos mais uma entrevista sensacional com o Dr. Manuel Vicente, psiquiatra, gente. Então, fique aí. E agora, no nosso programa Elga e Você, estamos recebendo ele, gente. Eu já estava com saudade, Dr. Manuel Vicente. Olha, sempre é um prazer te receber aqui. Esse bate-papo, assim, eu saio sempre melhor das conversas com o senhor, doutor. Que bom estar aqui de novo, né? 2021, estamos aí. Gostei do convite, obrigado. Porque é um mês especial também, não Pois poderia ser outra pessoa para vir aqui falar sobre esse mês importante, que é o Janeiro Branco, que é o mês desse chamado, né, doutor? É um chamado para as pessoas terem essa atenção com a saúde mental. Exatamente. Então agora as pessoas podem até ficar se perguntando, nossa, mas cada mês tem uma cor. É isso mesmo. É isso aí. É interessante porque o Brasil que tá criando o Janeiro Branco. Foi criado aqui no Brasil essa campanha. Olha que legal! A gente tem os outros meses, o Setembro Amarelo, Sim. o Outubro Rosa, eles às vezes têm uma expansão mais internacional. O Janeiro Branco nasceu aqui, então ele é 100% brasileiro, o Janeiro Branco. E, tipo, sobre algo que é muito importante. Eu acredito, doutor, que eu acho que a pandemia deve ter acelerado isso, com certeza, mas as pessoas estão mais preocupadas, estão olhando de uma forma diferente para a saúde mental, né? A quantidade de convite que eu recebi ano passado para falar sobre saúde mental na pandemia não está escrito. Eu acho que não é todo ano assim, não. É verdade. E não era, porque eu acredito... O senhor acha que está quebrando esse preconceito? Eu acho que as pessoas estão sendo meio que obrigadas a falar sobre isso, né? Porque até dentro de casa está tendo mais discussão sobre saúde mental. Então tem um sobrinho que está indo no psicólogo, tem o filho que está precisando de atendimento, a mãe, o pai. Então a gente está... ainda bem, expandindo o acesso, expandindo a conversa, expandindo até a informação sobre isso. O senhor falou algo importante. Eu acredito que a informação, o fato de estarmos falando mais sobre isso, a pessoa começa a notar que certos comportamentos não é da personalidade da pessoa, a não gente já falou bastante sobre isso, né? Aí você fala, nossa, é que às vezes as pessoas aceitam aquilo, falam, ele é desse jeito. Não, ele é uma patologia. A pessoa está sofrendo de algum problema que eles não tinham as pessoas não olhavam dessa forma. Achavam que era comportamental. É difícil de passar a reparar o ser humano como corpo e mente. Então, você está saudável, você está cuidando da diabetes, está cuidando da pressão alta, mas o que está fazendo, como que está essa parte tão essencial que é a saúde mental? A saúde mental, a definição de saúde mental é a qualidade pela qual você cuida da mente. A qualidade que está a sua mente. Como a saúde física é a qualidade que está o seu corpo, Sim. A saúde mental é a qualidade que está o seu controle de emoções, o seu controle de pensamentos, como que você está lidando com as adversidades da vida, como que você está lidando com as situações boas, situações más, o que você está fazendo com elas. E aí você sente um sentimento, você sente raiva, você sente tristeza. O que você faz a respeito? Você trata a tristeza de um jeito que te faz melhor? Você trata a raiva de um jeito que te faz melhor? Como que você está tratando isso? Então, saúde mental é sobre isso. Maravilha, maravilha. As pessoas ter essa noção que você pode ter esse autocontrole das suas emoções, né? E que a vida melhora como um todo, né? E que saúde mental é algo que pode ser construído. Tem essa ideia de que ou você nasce bem ou só na próxima reencarnação. Não pode... Fala, olha, né, a partir do momento que eu tenho que fazer uma terapia, eu já tenho algum problema. As pessoas viam como um preconceito, isso aí. Só nascendo de novo, só acabou. Não, dá para melhorar nessa vida, dá para melhorar agora, dá para melhorar esse ano, dá para melhorar. Então, é possível construir saúde mental. Essa que é a grande essa palavra, questão. construir
saúde mental. Porque é sobre isso que eu quero falar com o senhor hoje, como construir essa saúde mental. Mas antes disso, doutor, eu dei uma lidinha em alguns dados. O Brasil, ele é um dos países que mais tem acho que se eu não me engano, é o segundo em depressão e o primeiro em ansiedade. Não é algo assim? Sim, tá por aí. Eu não tenho certeza absoluta, mas então nós temos aí esse destaque, que eu não queria, né? Eu não queria ganhar esse prêmio, né? Mas o Brasil, ele se destaca nessas questões aí, nesses problemas de depressão e ansiedade. Talvez seja por isso que nós tivemos aí essa iniciativa de criar um mês de conscientização de informação em relação à saúde mental também, né? É importante também, sempre que a gente fala de dados, eu tento dar uma visão mais otimista possível para dados. Sim. Então, sim, nós temos níveis altos de depressão, níveis altos de ansiedade. Mas eu quero acreditar que isso está, em algum grau, aumentando, porque a gente está percebendo. Porque agora você tem uma quantidade de psicólogos, o Brasil tem uma quantidade de psicólogos que eu não sei dizer se outro país tem em mesmo número. Olha só, nós que temos interessante, muitos doutor. psicólogos, nós temos muitos estudos em humor, muitos estudos em depressão. Se você vai ver no meio acadêmico, a gente tem muitas publicações brilhantes de cientistas brasileiros respeitados internacionalmente. Olha que legal. Eu já te contei de quanto eu tive no Canadá, porque o Canadá hoje em dia ele coordena isso. Sério, doutor? Os estudos de saúde mental canadenses são muito importantes. Todo mundo tem respeito pelos Estados Unidos, claro, mas lá existia um grande respeito pelo Brasil. Então o Brasil ele tem esse papel, a gente tem que perceber isso com bons olhos. Achei super interessante, porque talvez também as pessoas estão se sentindo mais à vontade. Então, sendo mais diagnosticado. Sim, a nossa cultura... É uma forma otimista de ver. É uma forma otimista de que talvez a nossa cultura esteja abraçando melhor esse assunto, esteja disposta a falar sobre isso, e aí acaba que você vai ter mais diagnóstico de ansiedade, você vai ter mais diagnóstico de depressão. Ah, mas na minha época não tinha nada disso. Na sua época, talvez não tivesse psicólogo, talvez não tivesse ninguém falando sobre isso, e aí você tratava desgosto como desgosto. Sim. E não como depressão. Você tratava resguardo quebrado como resguardo quebrado e não como depressão pós-parto. Então você foi evoluindo e hoje a gente fala mais sobre isso, por isso que aparece. Sim, que maravilha. Eu adorei essa visão, né? Porque eu acredito que seja verdade, até porque comparar o Brasil a outros países, nós somos mais abertos, né? É difícil. Nós somos mais abertos. Então, assim, as pessoas falam um pouco mais. E se você se sente mais confortável para falar sobre isso, sobre seus sentimentos, e isso aí sendo uma verdade, a gente ter mais diagnóstico, eu adorei. Doutor, Janeiro Branco. É um papel em branco. Nós temos aí uma oportunidade de recomeçar e escrever aí daqui para frente um futuro diferente, com ações diferentes, metas diferentes e começar o ano incluindo a saúde mental como uma dessas metas deve mudar muito a nossa realidade aí dos próximos 300 e poucos dias que temos pela frente, né, doutor? Com certeza. A ideia é fazer um pacto social pela saúde mental. É todo mundo se unir e falar assim, olha, vamos ser felizes? Vamos ficar bem? Vamos ter bem-estar? E vamos tomar medidas para conseguir isso? Então a gente vai falar isso, claro, do ponto de vista individual, como pessoas. Sim. Ainda mais agora que as pessoas estão cada um nos seus cantos, né? Falando nisso, antes de iniciarmos, teve um agravamento muito grande, esse isolamento, né? Falando de ansiedade, quem não ficou ansioso, com medo de morrer? Com certeza. Né? Com medo do Covid. Isso aí deu uma boa acentuada dos problemas, né? Tirou o chão, tirou muita certeza, muita a convicção que a incerteza. gente tinha, né? Quando você não tem certeza, tipo, nem da sua continuidade da sua vida, né? Então isso aí agrava mesmo essa, como é que diz assim, tranquilidade que você tem em relação à sua vida e você fica realmente ansioso,
né? Você fala, o que vai acontecer? Será que todo mundo vai virar zumbi, né? Será que essa vacina vai vir, né? No começo da pandemia, parecia isso, né? O mundo vai acabar. Parecia que vai tudo acabar. O mundo vai acabar. E você imagina o drama, por exemplo, porque existiram vários dramas acontecendo. Você tinha os adolescentes, as crianças que pararam de ir na escola. É verdade. Quem estava para fazer Enem diz que vai ter Enem agora esse mês, espero que aconteça realmente, vai ter o Enem, tem várias discussões. Quem ia fazer o OAB ficou preso sem OAB, quem ia fazer concurso não tem mais concurso. Um idoso que era saudável, de repente ele virou grupo de risco. Ele nem era grupo de risco, ele estava tudo bem, ele estava cuidando tudo bonitinho, ele ia na academia, ele fazia as coisas. De repente ele é grupo de risco, não pode mais sair de casa. Sim. Então foi uma virada muito grande. E aí eu entendo que isso colocou a saúde mental no centro da história, como a gente falou. Ela colocou a saúde mental como algo importante. Vamos falar desse negócio, porque ele atinge todo mundo. Sim, sim. Então, vamos falar, né, de como construir aí uma saúde mental, como construir, assim, ter ações para facilitar isso, né, doutor? Mas vou pedir para o senhor segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fica aí. Estamos de volta com esse bate-papo muito interessante, falando sobre saúde mental em um mês tão importante que é o Janeiro Branco, com ele, Dr. Manuel Vicente, psiquiatra, né? É com orgulho, né, doutor? Agora você fala psiquiatra. Antes as pessoas tinham esse preconceito, eu não vou no psiquiatra. Hoje em dia não, as pessoas querem ir. Pois é, a gente está mais na moda, né? É bom isso. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Bem, antes de iniciarmos esse trabalho que eu adoro, de poder aí trazer essas informações e ter essa aproximação, porque ter o senhor como psiquiatra aqui passando as informações, os ensinamentos, compartilhando os seus conhecimentos que o senhor adquiriu aí com muito estudo, as pessoas se sentem mais à vontade, né, doutor? Sim, e também dá para falar de uma forma fácil, né? Sim. Então, não é algo de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala de saúde mental, primeira coisa, você tem que cultivar a saúde física. Primeiro lugar. Não tem como. A mente, atividades, exercícios. A mente, ela não está flutuando aqui no ar. A mente é aquilo que o cérebro faz. Então, ela está dentro do seu corpo. Se a pessoa está com um problema no intestino, ela não vai pensar muito bem. Sim. Se ela está acima do peso, aumentou a chance dela ter ansiedade e depressão. Aumenta a chance. Pode ser que ela não tenha, mas a chance aumentou. Sim. Que nem aumentou a chance dela ter diabetes, que nem aumentou a chance dela ter pressão alta. Se ela não está se alimentando bem, se ela estiver comendo muito carboidrato, muitas besteira, comida industrializada, existe uma relação com ansiedade, com depressão. Eu não preciso, Elga, ficar falando assim, de todos os estudos, olha só esse estudo aqui que relacionou, então você não pode, você não deve comer comida industrializada, porque isso é o que todo profissional da saúde já fala há muitos anos. Isso é algo que já é falado há muito tempo, não é novidade. Sim, então, hábitos básicos, exercício físico, alimentação. Você está cuidando da sua saúde mental, você faz isso. Olha só, então abolir o sedentarismo, né, doutor? Esse pode ir embora. Não, falar de atividade física, eu quero até chamar a atenção das pessoas, que às vezes a pessoa está muito na moda, academia, malhar, ficar fitness, musculação. Não, às vezes você jogar algo, você gosta aí de jogar futebol, fazer uma luta, vôlei, fazer uma luta. Dançar, a dança é maravilhosa. E são exercícios, são atividades físicas que estão cuidando da saúde também, física e mental. Eu acho que em algum momento a gente foi acreditando que você tem que fazer porque alguém mandou. Então, o que tem que fazer? Qual que é o obrigado? O que eu sou obrigado a fazer? Aí você vai lá e faz aquele exercício porque é obrigado. Então, faz academia porque mandaram fazer academia. Tá na moda, né? Não, para um pouco e pensa assim, o que eu quero? O que vai ser muito legal, muito agradável, o que eu vou
levantar feliz e sair de casa feliz para fazer. Esse é o seu exercício. Vai lá e faz esse. Eu gosto de fazer aquilo, né? Então, buscar, a pessoa tem que fazer esse exercício. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de jogar? Gosto de andar de bicicleta? Você quer fazer Né? aula experimental? Sai fazendo aula experimental de tudo. Você consegue de Até graça. descobrir, né, doutor? Você vai de graça, você vai um por um, cada dia da semana você conhece Porque uma coisa nova. cada indivíduo é único, mas a gente tem algo que desperta mais prazer, né? Em alguma atividade física você vai encontrar esse prazer. Então, abolir o sedentarismo e, para isso, tem várias formas de fazermos, né, doutor? Então, o primeiro pilar Primeiro é exercício físico, uma alimentação legal, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física. É isso aí, já anotem aí, viu, gente? O primeiro pilar para construir a saúde mental, né? Uma boa saúde mental. E que mais, doutor? O segundo pilar, sem dúvida, são relações sociais. Olha. Boas relações interpessoais. Olha Estar que com seus legal. amigos que você gosta mesmo. Os amigos de verdade, não os amigos do Instagram e do Facebook só. Você pode criar relações valorosas. Sim. Cuidar, prezar, valorizar suas relações familiares. Às vezes, tanto a relação de amizade quanto a familiar não é das melhores. Às vezes ela não vai te trazer sentimentos positivos, às vezes ela não vai te trazer tantas coisas boas. Você vai precisar expandir, então, suas relações. Vai ter que conhecer outras pessoas. O ser humano precisa de conexão, precisa socializar, Sim. que nem ele precisa comer, que nem ele precisa beber água. A gente precisa disso. Quem não tem contato tem depressão. Olha A forma só. mais fácil de ter depressão é se isolar, é viver em solidão. A solidão, ela é a irmã gêmea da depressão. Olha só. Então fuja da solidão, procure relações que significam alguma coisa. Se você não tem nenhuma, você vai ter que descobrir onde que você vai encontrar. Se mexer, né? Vai ser na igreja, vai Sim. ser vai entrar num grupo de meditação. Vou lá conhecer o que é esse negócio que esse pessoal está fazendo aí. Vai que você se dá bem. Ou mesmo naquele grupo que você entrou para fazer a dança Sim. do exercício, São relações que começam a nascer você já daí. conhece pessoas novas, diferentes do seu círculo. Então, a relação interpessoal, sem dúvida, é um segundo pilar muito importante. E quem já tem a família ali já facilita, né, doutor? Falando nisso, eu quero só acrescentar algo. Santo de casa não faz milagre, né, doutor? Esses ditados são uma verdade muito grande. Às vezes a gente também não cuida dessas relações com a família. Sabe? Às vezes você deixa de ligar. Você não cuida, não tem aquela atenção, porque já nasceu ali, já é família. As pessoas acham que muitas coisas tem que engolir, porque é irmão, porque é mãe, porque é pai. E às vezes até esse cuidado nessa relação, você nutrir essa relação com a sua própria família, tipo, você cultivar aquilo, sabe? Refazendo os laços, tomar um cuidado, ser carinhoso. Ser respeitoso de Respeitoso. verdade, ser empático, demonstrar isso, né? Eu entendo que às vezes se briga, às vezes as pessoas brigam. Sim. E aí tem essa mania às vezes de ficar sem se falar. O homem adora ficar sem se falar, o irmão. Ixi, tem irmãos aí que não se ficam fala. anos Você sem se falar. você tem que, no mínimo, reconhecer que isso é algo ruim. Sim. Pode até ser que a briga foi muito grave, entendo. Mas assim, nossa, que pena que eu não falo com meu irmão. Que pena que eu perdi um Olha o irmão. tempo que você está perdendo de não conviver com Você essa perdeu pessoa. Um irmão. Que tristeza. Eu acho que isso é importante. Sim, Valorizar essas relações. as relações familiares, né, doutor? Então, mais um pilar. Mais um grande pilar. Um grande pilar. E que mais que podemos... E aí eu entendo que talvez o mais importante, e o lema da campanha desse ano é: todo cuidado conta. Olha. Então eu entendo que esse terceiro pilar da saúde mental é o autocuidado. Todo cuidado conta, que é o Todo slogan da ato, campanha. Isso, o slogan da campanha, todo cuidado conta. Então, todo ato de você se valorizando, se cuidando, se amando, se percebendo, se conhecendo, é positivo. E eu estou falando isso como atividades de lazer. Você pegar e tomar banho de cachoeira. Porque eu quero, vou lá na cachoeira. Faz tanto tempo que eu não vou na cachoeira. Mas estou sem ninguém para ir comigo. Vai sozinho lá na cachoeira. Se conseguir juntar alguém, melhor ainda. Mas se não conseguir também, se permita ir na cachoeira. Nossa, eu nunca conheci
aquela igreja. Eu nunca conheci aquela igreja tão bonita aqui em Cuiabá, que eu vejo, eu nunca fui lá no Morro da Luz, eu não sei como que é lá. Vai lá, se permite isso. Sim. O que você tem feito no seu dia porque você gosta de fazer? Isso é muito, muito importante. Porque às vezes a pessoa ela não se atenta a isso. Ela vai ficando espremida pelo que ela tem que fazer, que ela é obrigada a fazer, que ela nem Sim. queria. Às vezes o trabalho, a academia que ela está fazendo porque é obrigada, porque ela não queria estar fazendo academia mesmo, e ela tinha que fazer não sei o quê, aí ela está ligando para quem ela não queria porque ela é obrigada a ligar, Sim. ela tá convivendo com pessoas que às vezes ela não queria estar só porque ela acha que ela é obrigada, e de repente ela para de fazer coisas porque ela gosta. Ela Sim. para de ouvir a música que ela gostava, ela deixou de ler os livros que ela gostava, ela deixou de fazer a meditação que ela já gostou, que antigamente fazia bem, mas ela parou. Por que parou? Volta a fazer isso. Valorize isso como algo indispensável para você ficar bem. E se você, Olga, estiver cuidando desses 3 pilares, é como se você estivesse passando um filtro solar. Olha! Contra a depressão, contra a ansiedade, contra o mal-estar. Adorei isso! Adorei esse comparativo, né? É. Você ter atenção com esses 3 pilares é o nosso filtro solar. É o nosso filtro solar. Só que aí você vai estar protegendo não só sua pele, você vai estar protegendo aquilo que constitui você, aquilo que é a sua identidade, aquilo que é mais íntimo, que é a sua Sim. mente. Aquilo que só você tem acesso. Então, só você consegue passar esse filtro solar. Tudo depende de nós, É, né? E por isso que são importantes essas campanhas, né, doutor? sim. São importantes. E é bem recente, o senhor falou. É. O Janeiro Branco é O recente. Janeiro Branco é de 2014. E a ideia é criar essa cultura para, por exemplo, num ambiente de trabalho, você tem um chefe e o chefe entender que é importante você fazer aquela viagem com seu filho, que aquilo é relevante. Então, às Sim. vezes, aquele dia de folga que ele vai te dar vai ser muito importante porque ele vai ter um funcionário saudável daqui a um ano, vai ter um funcionário feliz. As pessoas, às vezes, antes não valorizavam isso, né? É, O lazer. Achava que era algo supérfluo. não, e isso, quando a pessoa faz essas atividades de lazer, quando ela se cuida, quando ela cuida do corpo, quando ela faz tudo isso, a produtividade aumenta. Ela produz mais, ela fica mais criativa. Quando a gente fala tudo isso, muita gente vai direto assim, mas isso aí é para quem não tem nada para fazer. Eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para isso. Você vai trabalhar muito melhor se você tiver saúde. Você vai trabalhar por muito mais tempo se você trabalhar com saúde. Com certeza. Se ela for inimiga do seu trabalho, se o seu trabalho for inimigo da sua saúde, você não vai conseguir trabalhar por muito tempo. Você não vai aguentar. Você vai ter que parar. Você vai ter que mudar. E aí não vai compensar. Nossa, doutor, vamos ser felizes então, né? Vamos ser felizes. E o engraçado é que são coisas simples. É você adotando comportamentos, trazendo para a sua rotina coisas simples e que fazem uma diferença gigante na sua vida, né? O difícil é você acreditar que você merece e o difícil é você estar disposto a abrir mão de algumas coisas para poder fazer isso. Então, Sim. valorizar, dar importância, priorizar. Esse que é o difícil. Nós estamos aqui para chamar, né, fazer esse alerta, chamar a atenção das pessoas no quanto isso é importante, no quanto adotar esses comportamentos, ter essa atenção, muda a sua vida, muda a vida da sua família inteira, das pessoas que estão à sua volta. Com certeza. Né? Todo mundo pode. Isso contagia, né? Contagia. Irradia. Quando a pessoa ela cultiva isso, quem está perto também ganha e um ganha do outro e a gente vai, como sociedade, construindo um pacto para isso. Sim, então estamos aí no nosso pacto, né, doutor? E logo, logo eu espero o senhor de volta aqui, como sempre, Com certeza. trazendo assuntos maravilhosos que aí ajudam muita gente. Com certeza, Elga. Até mais, doutor. Até a próxima. E o Elga e você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Os nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá
reveja essa entrevista que já está disponível para você lá. Se inscreva e amanhã estamos aqui na TV Pantanal, canal 22.1.